É hora do X-Tudo Caboquinho aqui na Band News Difusora FM com o nosso amigo Orlando Câmara, que traz sempre aqui, a gente já falou isso, né, traz sempre informação, análise, reflexão sobre assuntos super importantes ligados à sociedade, sobre comportamento, cultura e cidade. Por que eu sempre ressalto cidade? Hoje, o nosso tema é justamente cidade, é um pouquinho sobre a região central aqui da nossa capital. Mas quem vai contar pra gente é o Orlando Câmara, que me permite agora fazer a pergunta que eu gosto de fazer todas as terças-feiras. Ô Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês. O sabor de hoje é de centro e dos novos empreendimentos que dão a cara do centro. Eu falo aí de Angatu, de Jápeto, de Bororó, de Coworking Restaurante, que são operações mais ou menos novas, que ficam no eixo Monsenhor Coutinho, Ferreira Pena e Silva Ramos, e que elas funcionam como uma espécie de extensão da área do Largo, que já é tão importante para a cidade. Elas são um sinal que o centro dá certo, porque há investimento, há empreendedores que ainda investem no centro. E aí nessa hora vem à tona aquela velha pergunta: se o centro dá certo pelo aspecto empresarial ou empreendedor, por que ele não dá certo enquanto cidade? Porque a impressão de quem vem ao centro é a oposta. Calçadas ruins, falta iluminação pública, falta placa de sinalização, falta paisagismo, arborização, falta um olhar com cuidado e com amor para o centro. A população gosta e quer vir ao centro. A autoridade pública municipal não tem pelo centro o mesmo olhar que o cidadão. E aí fica sempre aquele apelo de que as pessoas do poder público municipal, do executivo e do legislativo olhem por aquilo que nós gostamos, nós cidadãos, porque eles foram eleitos por nós. O poder que eles têm, quem concedeu fomos nós, que queremos que o centro dê certo. E aí a gente fala de serviços bem primários. Por exemplo, recolhimento de lixo. Talvez o centro mereça, é preciso pensar a respeito disso, porque o centro funciona numa velocidade muito grande. Eu não posso deixar que o carro de lixo passe apenas às 11 horas da noite. Talvez fosse o caso de combinar com os grandes empreendimentos do centro uma coleta diferenciada. É trabalho meu de cidadão? Não. É trabalho de quem trabalha com coleta de lixo e com cidade. Mas para além disso, para além dessas ações que são imediatas, que deveriam ser continuadas, nós temos o fato de pensar, de enxergar a cidade e o centro. E aí, a gente tem se ressentido um pouco de ideias. Até porque as pessoas que falam pela cidade, os intelectuais de alguma forma que se pronunciam, eles falam de uma cidade que talvez não exista mais. Ou eles se pautam nas ideias por situações que se remetem a uma cidade que deixou de existir. Não há contemporaneidade. E aí eu fui surpreendido, de maneira muito boa, numa conversa com o economista Edson Fernandes. Uma conversa absolutamente informal. Falávamos de economia, falávamos da necessidade da diversificação da matriz econômica, que hoje no Amazonas é quase que exclusiva da Zona Franca de Manaus. Falávamos da necessidade de combinar atividades, não pode ser apenas uma, não pode ser mais uma monocultura como é a Zona Franca. E aí chegamos no centro e ele falava de moeda social, porto digital, cooperativa de crédito, que eu não posso falar aqui agora em detalhes, porque são assuntos complexos, mas que tem muito a ver com soluções para o centro. E aí eu me enchi de esperanças, porque há muito tempo eu não via ninguém que pensava a cidade e o centro de maneira diferenciada. O Edson Fernandes, ele é mestre em economia, feito no exterior, em Portugal, já foi secretário municipal de finanças e é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Assim como ele, talvez haja advogados que pensem sobre o direito de propriedade de tantos imóveis no centro que estão sem cuidado, que estão invadidos ou que estão simplesmente sem uso. É preciso pensar o centro com parâmetros de hoje, de agora e de futuro. Não se pode mais pensar no centro de uma cidade que deixou de existir. É importante se manter viva a história, é importante se preservar,
se conservar os prédios históricos, mas é importante dar um novo uso ao centro e sem afastar dele os seus moradores cidadãos. Mas é preciso pensar o centro. É preciso que se faça um apelo, um movimento cidadão para que as autoridades deixem de ter esse descaso para com o centro. Quando a gente fala isso, a gente não quer falar contra ninguém, não é isso, não é política partidária, mas é porque está difícil. Está muito difícil. Eu moro no centro, inclusive, e percebo dia a dia esse descaso e esse descuido. Inclusive, já começamos a ter alguns episódios de insegurança pública maior, o que não tínhamos antes. Bem, Rafael, #pensa para a necessidade de se pensar o centro e se agir. E pensar com contemporaneidade, incluindo o cidadão, incluindo o empreendedor, valorizando, porque na verdade, por exemplo, pouca gente sabe, mas não existe adensamento de leitos de hotel maior na cidade de Manaus do que na área do Largo. E de todo tipo de hotel, de hotéis simples até hotéis onde se hospedam estrelas do rock e presidente da República. Não há em outra área da cidade tantos leitos de hotéis quanto há em 3, 4 ruas aqui do Largo. #pensa. É preciso pensar a cidade de maneira diferenciada e de maneira que inclua as pessoas para uma cidade que existe hoje e que nós queremos construir amanhã. Bem, eu hoje não tenho música ainda, mas eu vou terminar nossa coluna com um poema de alguém que me faz sempre companhia, que é o Carlos Drummond de Andrade. E é uma poesia bem curtinha chamada Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Bem, para vocês, uma excelente semana.